O Se Liga na UFG de hoje embarca no mundo da tecnologia. É quase impossível viver nos grandes centros urbanos sem interagir com aparelhos e aparatos que se encontram em todos os lugares. Quer você queira, quer não, a tecnologia está mudando a sua vida. E se você quer saber mais sobre informática e como ela faz parte de nossas vidas, não perca o Se Liga, que está só começando. E para abrir o programa de hoje, eu te convido a conhecer o Espaço de Educação Digital da UFG. Nele, trabalhadores terceirizados da universidade podem se integrar a este mundo cada vez mais informatizado. Olá, eu sou Raimunda Delfino, sou técnica em assuntos educacionais na Universidade Federal de Goiás, no Instituto de Informática. Convido a todas vocês, para virem conhecer o projeto Educação Digital, Políticas, Leitura, Produção Textual, Identidade e Letramento Digital com trabalhadoras terceirizadas na UFG. O projeto Educação Digital surgiu a partir de uma observação que eu fiz de que boa parte das pessoas que trabalhavam na UFG como terceirizadas, não estavam incluídas na universidade. De maneira que existia e existe dentro da universidade pessoas que não sabem ler, pessoas que não sabem usar o computador, pessoas que não têm acesso à internet, mesmo tendo computador em casa muitas vezes. O projeto Educação Digital ele é um projeto multidisciplinar que trabalha de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG, centrado no sujeito, aluno, nas mulheres, em especial, trabalhadoras da equipe de limpeza da UFG. Ele trabalha com a parte de formação política, de noções básicas, intermediárias e avançadas de informática, passando pela parte da história da informática, a importância das mulheres na construção da informática, da internet, na politização desses alunos, do empoderamento dessas mulheres que são por maioria negras. A comunidade interna da UFG, apenas um nicho especial, que é o de alunos indígenas e quilombolas, serão incluídos a partir do mês de novembro. Por se tratar de um projeto de extensão, apenas a comunidade fora da universidade, comunidade externa, comunidade geral, que engloba os trabalhadores terceirizados, é que pode participar, que é contemplada por ele. A importância desse projeto para a UFG é que é uma maneira de mostrar a universidade para a comunidade, para a sociedade, mostrar seu papel, mostrar sua importância e fazer essa conexão entre saber da universidade com o saber da comunidade. E para conversar sobre inclusão e educação digital, nós convidamos o professor Juliano Lopes, do Instituto de Informática da UFG. Olá, professor, seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Bom, professor, nós vimos que a UFG tem uma preocupação em oferecer aos funcionários cursos, para incluí-los nesse mundo digital. Os profissionais da área de informática, eles têm essa mesma preocupação com a população que ainda não interage bem com computadores, smartphones? Então, essa é uma preocupação da comunidade, sem dúvida, mas é um esforço que não é possível de ser realizado somente pela comunidade do pessoal da informática. Tem que ser um esforço conjunto, por exemplo, esse que a UFG está desenvolvendo. Acho que tem que ser uma coisa mais ampla, envolvendo o governo, envolvendo mais parceiros da sociedade para que isso seja realmente viável. As escolas, elas podem participar desse movimento aí que o senhor acabou de falar e não só ensinando essa população que precisa ser alfabetizada, nesse mundo digital, mas ensinando também as crianças, os jovens a programar. Exato. Aprender a programar, eu acho que é uma questão de realmente sobrevivência no mundo do século XXI.
Não digo para se tornar um engenheiro de software, um programador profissional, mas é preciso que a pessoa tenha o mínimo de noção de o que é um programa e de como as máquinas trabalham com programas para elas poderem usufruir justamente do avanço da tecnologia que essas máquinas nos proporcionam. E quando a gente fala em programar, professor, o que é essa programação? Um cidadão comum, ele precisa saber o que para utilizar, né, esse potencial das máquinas? Então, programar, basicamente, o nome programar vem de construir programas. E o programa é um conjunto de instruções que um computador, ou uma máquina, um robô que tem um computador dentro dela, consegue executar. Então, literalmente, programar significa instruir uma máquina para executar alguma tarefa que a gente deseja. Aprender a programar pressupõe, portanto, que você saiba resolver o problema para que você possa ensinar para a máquina como que resolve o problema e também que você tenha domínio de uma linguagem que a máquina é capaz de compreender, que seriam as linguagens de programação. Então, temos duas partes, linguagens e resolução de problemas. Isso compõe programação. Certo. Talvez simplificando um pouco, e até para o pessoal que está nos assistindo entender, eu programar a minha televisão lá no controle remoto para que ela possa desligar ou ligar, isso é programação. Isso é uma programação. Você está resolvendo um problema, ensinando para a máquina o que você quer como solução, usando uma linguagem muito simples, teclas em um controle pré-definido. Quando a gente pensa em programação em nível industrial, estamos falando de linguagens muito mais complexas, de instruções muito mais complexas, mas o princípio é o mesmo. Perfeito. Professor, a gente já continua essa nossa conversa porque nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo para falar sobre cidades inteligentes através de um projeto de extensão aqui da UFG. Não saia daí. Se liga na UFG de volta e eu te convido agora para conhecer a ERIGO, Escola Regional de Informática, que neste ano debateu um assunto que faz cada vez mais parte de nossas realidades, as cidades informatizadas. A ERI, a Escola Regional de Informática, é um evento promovido anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação e realizada regionalmente, ou seja, aqui no estado de Goiás e outros estados. A ERI já é um evento tradicional no Brasil. Em Goiás nós começamos em 2013 a primeira edição. A partir de então, já a partir de 2014, nós já tivemos chamados de trabalhos científicos. E esse ano, 2018, nós estamos completando a 6ª edição. O tema do evento é Cidades Inteligentes. Esse tema ele vem sendo discutido na área de informática já há alguns anos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, ele oferece vários desafios, onde a informática pode ajudar a tornar a cidade um lugar melhor para se viver através das tecnologias de informação e comunicação. Esse evento ele é aberto a toda a comunidade científica envolvida de algum modo com computação. Então, estudantes de graduação em computação, mestrado, doutorado, comunidade tecnológica em termos de empresa, todo o empresariado também participa, inclusive com feira de profissões. Algumas empresas estão expondo seu portfólio e até para atrair talentos, né? Tanto da universidade para compor essas empresas. Então envolve toda a comunidade envolvida com tecnologia de algum modo, de computação especialmente. A função da ERIGO, aqui dentro da UFG, ela é uma ferramenta para a disseminação do conhecimento, da pesquisa que está sendo desenvolvida aqui na UFG. Sempre tentando mostrar, né, essa amostra de trabalhos e incentivar que outras pessoas do Estado façam o mesmo tipo de iniciativa, né? Ou seja, nós oferecemos uma oportunidade em duas direções de comunicação, oferecer conhecimento para as pessoas, tanto apresentando trabalhos como estendendo e mostrando o conhecimento que a gente produz aqui na UFG. Toda a informação da ERI, a sua programação, toda a parte relacionada à submissão de trabalhos, a programação detalhada, ela sempre está no site, que é o site do Instituto de Informática da UFG, que é o inf.ufg.br/ERI. E nesse site, assim como todos os anos, a gente mantém a programação atualizada e a submissão de trabalhos. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter, onde o Instituto de Informática sempre comunica, então bem essa informação circula, seja pelo Facebook, seja pelo Twitter.
Bom, professor, a gente está aí num momento em que se fala muito de cidades informatizadas, cidades digitais. Isso acaba não excluindo essas pessoas que não dominam a informática? De certa maneira, sim, mas o que acontece hoje em dia é que a cidade informatizada ela ainda é muito arcaica. À medida que a cidade realmente se torne uma cidade inteligente, essa inteligência vai permitir que as pessoas que não têm acesso ou não têm conhecimento, tenham menos dificuldades para acessar. Então, à medida que as cidades se tornam mais inteligentes, vai se exigir menos que as pessoas tenham capacidades especiais para poder usufruir dos benefícios. A gente hoje consegue já imaginar como seria essa cidade do futuro, essa informática, essa tecnologia, ela poderia, por exemplo, alterar a forma como a gente se locomove, professor? Perfeito. De fato, já existe grande parte das nossas rotinas, já são, de certa maneira, influenciadas pela informatização, pela tecnologia da informação. Mas tem um potencial para ser muito mais. Então, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente tem que pensar num espectro de cidades simplesmente digitais, que têm acessibilidade digital para a população que mora ali, e cidades realmente inteligentes, onde todas as facilidades da cidade são direcionadas e são controladas por mecanismos de computação. Por exemplo, então, o trânsito, o tráfego, desde de coisas simples como sincronização de semáforos até realmente uma logística de transporte público todo integrado e controlado por computadores. Para não falar de veículos sem motorista, para coisas que ainda estão um pouquinho mais adiante, mas não é muito longe não. Estamos próximos disso, principalmente nos lugares mais desenvolvidos, né? Quando a gente fala aí também, professor, dessa cidade informatizada, a gente pensa muito nessa tecnologia, talvez até no mundo da ficção. Mas, por exemplo, ter serviços onde pelo celular, pelo computador, eu consigo marcar uma consulta ou fazer uma matrícula da criança na escola, isso faz parte desse conceito de cidade. Claro. E assim, nós estamos nesse ponto, mas a tecnologia avança muito rapidamente. Geralmente as previsões em relação à tecnologia, elas falham por pessimismo e não por otimismo. Quer dizer, as coisas acontecem mais rápido do que as pessoas conseguem imaginar que vão acontecer. Eu diria que nós estamos próximos de termos essa realidade, ou seja, grande parte das facilidades dos serviços serem disponibilizados via tecnologia da informação. O senhor fala que a tecnologia ela avança rapidamente. Aqui na UFG nós temos um programa que se chama Fábrica de Software, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como esse projeto funciona e se tem algum produto de destaque já desse programa. Perfeito. A Fábrica de Software é um órgão do Instituto de Informática que a missão dele é justamente levar para a sociedade essa produção de conhecimento de informática que o Instituto de Informática produz. Então, a gente tem conseguido levar para a sociedade vários produtos. Um de destaque interno, né, para o público da UFG seria o Minha UFG, com vários serviços disponibilizados lá de restaurante, de segurança, etc. E para fora, para o público maior, para a comunidade em geral, nós temos o software De Olho na Bomba, que é um software desenvolvido em parceria com o Ministério Público de Goiás e que possibilita aos usuários de combustíveis de saber o preço da gasolina, do álcool, saber quais são os postos que estão vendendo mais barato ou mais caro, enfim, se programar em termos de abastecimento de combustível. E aos órgãos fiscalizadores permite também ter a informação de quem está fazendo que tipo de alteração nos preços dos seus combustíveis. Perfeito. Professor, daqui a pouco a gente continua essa entrevista e você que está em casa também confere a nossa personagem do Vida no Campus de hoje. Oi, meu nome é Rafael, sou estudante de engenharia florestal aqui da UFG. O Se Liga na UFG vai fazer um rápido intervalo, não saia daí. Se Liga na UFG de volta, nós estamos aqui com o professor Juliano, do Instituto de Informática da UFG. Bom, professor, no bloco anterior o senhor falou aí de alguns produtos que foram frutos do projeto Fábrica de Software. Esses programas, eles demandam aí um processo de aperfeiçoamento e de vários estágios na sua fabricação, né, vamos dizer assim. O senhor poderia falar quais são esses estágios e como eles vão se aprimorando? Pois não.
Um produto de software, ele é um produto de engenharia. Então, você tem basicamente as mesmas etapas que você tem para construir uma obra de engenharia civil, você teria também para construir um projeto de software. Grosso modo, a gente poderia dividir o ciclo de vida de um desenvolvimento de um software em 4 etapas. Primeiro, você tem que conceber a ideia. Qual é o problema que a gente quer resolver com o software? Depois você tem que fazer uma elaboração, que é especificar, projetar, definir como será a solução. Uma terceira etapa que seria de construção daquela solução, especificação em linguagem de programação e toda a parte de tecnologia. E a última etapa seria a transição, onde você faz a validação junto ao público-alvo de que aquilo realmente atende os requisitos iniciais e que resolve o problema. Grosso modo, são essas 4 grandes etapas da engenharia de software. Certo. No primeiro bloco também da nossa conversa, a gente falou um pouco aí sobre educação, sobre a necessidade das pessoas aprenderem, né, a lidar com a tecnologia. A tecnologia, ela pode ajudar o professor na sala de aula? Sem dúvida. A tecnologia pode ajudar a todas as pessoas a fazerem seus trabalhos de uma maneira mais efetiva. Com relação à educação, à informática na educação, nós temos uma grande linha de pesquisa. No Brasil é forte essa linha de pesquisa dentro da área de computação, informática na educação. Temos muitas iniciativas importantes, né, muitos avanços importantes. O uso de educação à distância basicamente foi possível porque a tecnologia da informação e da comunicação evoluiu para permitir que as pessoas pudessem, mesmo distantes, interagirem como se estivessem próximas, né? Videoconferência e coisas desse tipo. Sim, essa educação à distância, inclusive, no momento as pessoas tinham até uma certa resistência. A informática, ela ajudou a criar, torná-la mais atrativa e também melhorou esse processo aí de interação entre aluno e professor? Sem dúvida, porque a grande crítica à educação à distância era justamente essa falta de interação, quer dizer, era por correspondência, você lia uma carta do professor, daí 3 meses o professor te respondia a carta, não tem condição de ser dessa maneira mais. Então, com a informática, com os recursos de teleconferência, basicamente é indiferente se você está na aula presencialmente ou se você está remotamente. Basicamente as mesmas facilidades, a mesma forma de interação, perguntas, né, em tempo real são respondidas, interação. Então facilitou demais e basicamente quebrou essas críticas que poderiam haver à educação à distância. É claro que não cabe para qualquer forma de educação, nós não estamos falando de educação infantil de primeiro grau, mas para pessoas adultas que já têm uma maturidade, né, para usar a tecnologia, ela ajuda demais. Além disso, ela traz outros recursos, né, como vídeo, pode ter algum jogo interativo, alguma coisa nesse sentido? Sim, tem uma linha de estudo de gamificação que para jovens é muito importante, né, a motivação, porque a grande questão da educação não é propriamente dito o conteúdo ou o conhecimento que está disponível na internet para todo mundo. A grande questão que precisa ser resolvida é a motivação para o aluno estar ali fazendo aquele curso. E recursos de tecnologia da informação e basicamente de games ajudam demais quando se trata de crianças e jovens adolescentes, por exemplo. Perfeito. Bom, professor, muito obrigado por nossa conversa aqui. Prazer. Foi bastante esclarecedor. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. Bom, agora nós vamos conhecer a nossa personagem do Vida no Campus de hoje. Ela sabe o que é se apaixonar por sua área de formação. Após mais de 20 anos de atuação no Hospital Veterinário da UFG, ela vem aqui para falar um pouco da sua história. Com vocês, Patrícia Guimarães. Tanto a minha graduação, quanto o meu mestrado e o meu doutorado foram realizados aqui na Universidade Federal de Goiás. Hoje, em 2018, eu tenho 28 anos de universidade, sendo 21 como servidora pública federal, e eu me sinto muito grata a Deus pelo local onde Ele me colocou. Meu primeiro contato com a UFG foi em 1991, quando passei no vestibular para Medicina Veterinária. Em 1995, eu concluo então o meu curso de Medicina Veterinária, em que eu defendo o meu relatório de TCC, meu trabalho de conclusão de curso. E nesse mesmo ano de 95, abre um edital para o concurso para 2 vagas de médico veterinário aqui na universidade. E em 1996,
eu fui aprovada em 3º lugar nesse concurso. Em 1997, eu inicio então o meu curso de mestrado em sanidade animal. Em outubro, eu recebo em minha casa este telegrama me convocando para me apresentar ao Departamento de Recursos Humanos para dar início aos procedimentos para minha nomeação. Em 2006, eu iniciei então o meu curso de doutorado em ciência animal. Eu precisava conciliar os vários papéis, papel de mãe, de esposa, de servidora e de estudante. A minha grande gratificação nesse momento é poder dizer aos alunos da UFG a minha história, contar a minha história e dizer que com fé, com perseverança, nós podemos alcançar grandes sonhos. Eu sou Patrícia Lorena, médica veterinária do Hospital Veterinário da UFG, e essa tem sido a minha história. E o programa de hoje já está acabando, mas você pode continuar conectado com a gente. Para isso, basta buscar pela TV UFG na internet ou nos seguir em nossas redes sociais. Também não se esqueça de interagir com a gente, deixando aí o seu recado, suas críticas e sugestões. Até a próxima. Tchau, tchau.